Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos inaugurando aqui um novo curso, o curso de trigonometria. Você sabe do que se trata nessa parte da matemática, como trabalhar e o que você precisa saber desde o início para você começar a acumular o seu conhecimento e chegar lá na frente sabendo resolver os exercícios? Vamos ver então nessa aula de introdução? Nessa aula você vai se acostumar com as terminologias, né? Quais são os nomes mais usados aí na trigonometria e que você precisa se familiarizar e dessa forma você vai conseguir ter sucesso, né? À medida que você for desenvolvendo o curso e seguindo aula a aula, tá bom? Essa daqui é a aula 1, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então iniciar aqui o nosso slide com a aula de hoje. Então, pessoal, temos aqui o tema da nossa aula de hoje, né? O nosso curso de trigonometria que está começando hoje, a aula 1. E nessa aula nós vamos falar da introdução. Quais são os temas que você precisa, né? Melhor dizendo, quais são os termos, né, que você precisa conhecer para que depois você conheça as razões trigonométricas e consiga entender claramente. Então, essa introdução vai ser fundamental para que você possa depois entender as divisões lá envolvendo, né, seno, cosseno, tangente, que são as razões trigonométricas, conhecendo essa introdução, né? É fundamental que vocês prestem bastante atenção e acompanhem, né? Aula a aula, essa é a aula 1. Só que apagar. Então, aqui nós temos as definições, as terminologias, né, que vocês precisam guardar, né? Vocês precisam guardar o que é a hipotenusa, assim como também vocês precisam conhecer o que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, você tem aqui, ó, vou repetindo, na hipotenusa, é só um instante que o mouse aqui não está andando, só um instante. Então, aqui temos, né, a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Esses termos são fundamentais. Vocês precisam conhecer bem esses três termos e eles vão aparecer aqui no nosso triângulo retângulo. Conhecendo bem essas três terminologias, vocês vão entender bem todas as informações, né, que virão nas próximas aulas. Então, temos aqui o que é a hipotenusa, né? Então, aqui, a definição do que seria hipotenusa, né? A hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o lado oposto ao ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus, eu já vou mostrar na figura a seguir, tá? E ela é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, essa é a definição da hipotenusa. Então, vamos olhar aqui no nosso triângulo, aí fica tudo mais claro, ó. Então, tudo que eu falei aqui, ó, a seguir, então vocês têm aqui, ó, claramente, né, desenhado, e vocês vão entender bem, né? Então, ó, você tem aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, né? E você tem aqui que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Num triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo? Como vocês estão vendo aqui, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus será a nossa hipotenusa. Depois nós temos aqui na sequência, né, os outros dois lados. Como que você identifica os demais lados, né? Então, os outros dois lados, eles são chamados de cateto oposto, né, e cateto adjacente. Esses lados, eles são definidos em relação a um outro ângulo que não seja o de 90 graus, tá bom? Então, como que a gente vai achar, então, cateto oposto e cateto adjacente? Vocês estão percebendo que esses termos, às vezes, existe alguma confusão, e à medida que vocês deixam isso bem claro desde o começo do curso de trigonometria, vocês vão entender todas as demais definições claramente, né? Então aqui você tem, ó, o cateto oposto, ele fica em frente a um determinado ângulo. Então você tem que definir qual ângulo que você está analisando. Olhando na figura a seguir, vocês vão perceber isso, também vai facilitar. Então vamos ver a próxima figura. Temos aqui então, ó, você definiu qual que é o ângulo? Nesse caso aqui eu estou olhando para o ângulo A, né? Qual que é o cateto oposto? Ó, é esse aqui, esse lado, o lado BC. Né? O lado BC, ele é oposto ao ângulo A. Então, você tem que saber em relação a qual ângulo que você está falando.
Se eu estivesse falando em relação ao ângulo B, o lado oposto, né, que seria o cateto oposto, seria o lado BA. CA, perdão, aqui embaixo, ó, CA, né? C e A, aqui o segmento. Então, sempre você precisa saber em relação a qual ângulo que você está falando. Não estamos falando do ângulo reto, né? Porque o ângulo reto, o lado oposto, seria a hipotenusa. Então, você está falando de um dos dois ângulos, né? Que não são ângulos de 90 graus, os outros dois ângulos, né? Do triângulo retângulo. Então, você olha aqui o lado oposto, você tem o cateto oposto, ok? E o cateto adjacente desse mesmo ângulo, vamos ver? Então, ó, primeiro aqui vamos relembrar brevemente a ideia, né, de cateto adjacente. Né? O que é o cateto adjacente? Aquele que fica ao lado de um determinado ângulo, mas não é a hipotenusa. Essa definição ela ajuda a identificar bem, eu vou mostrar no desenho, vai ficando mais fácil, né? Então, quando você olha aqui no desenho do triângulo, novamente, você tem, então, ó, o mesmo ângulo A que eu estou olhando, né? Estou olhando, ele é encostado no ângulo que você está trabalhando, mas não é a hipotenusa, né? Porque a hipotenusa ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, esse é o meu cateto adjacente. Então, ao lado AC, ele é o adjacente do ângulo A. Mas é sempre muito importante que você saiba de qual ângulo que você está olhando, que você está analisando. Em relação ao ângulo A, né, o oposto seria o lado BC, o adjacente seria o CA, e sempre a hipotenusa, o lado maior, está oposta ao ângulo de 90 graus, ok? Então, nós concluímos aqui as definições básicas para que vocês possam construir as razões trigonométricas depois, né? Então, vocês precisam dessas informações bem claras, o que é o cateto adjacente oposto à hipotenusa, para que vocês entendam as razões trigonométricas que virão nas próximas aulas, né, desse curso de trigonometria. Então, vamos aqui só para fechar nossa aula, então, revisando. Hoje você viu, né, que a hipotenusa é o lado maior, né? E analisando em relação ao ângulo A, você teria que esse lado CA é o cateto adjacente e esse lado aqui, ó, o BC é o cateto oposto. E a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus. Guardem bem essas três palavras, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. E aí vocês vão estar preparados para entender as próximas aulas, as razões trigonométricas. Vamos fechar então a aula fazendo apenas um breve, né, probleminha aqui, na verdade é uma questão bem simples, né, só para dar uma reforçada. Então aqui, ó, a pergunta, né, deixa eu só tirar aqui a barra aqui. Então, ó, qual é o cateto oposto ao ângulo G? Então você está olhando o ângulo G, o cateto oposto é aqui o segmento de reta, né, EM. Tem o segmento EM, né, ali seria o cateto oposto, ok? Então, essa aqui é a ideia, guardem bastante, né, essa ideia aí de cateto oposto, cateto adjacente, e lembrem-se que depende do ângulo que você escolheu. Se você olhasse outro ângulo, seria outro cateto oposto. E nunca vai ser oposto ao de 90 graus, porque o lado oposto de 90 graus sempre será, de 90 graus, será a hipotenusa, ok? Então, finalizamos a aula de hoje. Aqui foi a aula 1 do nosso curso de trigonometria. Aguardo vocês, então, na próxima semana para a aula 2, onde vamos começar a falar das razões trigonométricas. Na próxima aula, na sequência do nosso curso de trigonometria, vamos falar sobre as razões trigonométricas. Um forte abraço a todos e até a próxima.